Olá, paz seja convosco, um grande abraço a todos os que nos acompanham. Eu quero fazer uma oração por você para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua alma. Deus maravilhoso, Deus soberano, Pai querido, eu quero orar pela vida desse amigo, desse irmão, pela vida, Senhor, desse servo e dessa serva, que nesta hora ouve a sua voz. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor seja glorificado na vida de todos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui estamos para trazer uma palavra, uma reflexão para a vida de todos nós. E eu quero deixar uma reflexão no texto bíblico do profeta Naum, capítulo 1, versículo 2 até o versículo de número 7. Eu vou ler pausadamente para que todos os que ouvem essa palavra possam entender, receber e obedecer essa palavra. Diz assim o texto bíblico. Naum, capítulo 1, versículo 2 ao 7. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalece Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Santo e maravilhoso Deus, te agradecemos porque confiamos em Ti. E sabemos que muitos que nos ouvem também confiam em Ti. E aqueles que não confiam, nós te pedimos que o Senhor, que o Teu Espírito, possa dar uma oportunidade para confiar e livrar-se do furor do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ler um texto bíblico que existe algumas perguntas que a nossa alma quer saber, a nossa alma anseia por isso. Primeiro, quem é o homem para resistir a Deus? Segundo, como ficará a sua alma no juízo, a sua vida no juízo de Deus? Aqui nós acabamos de ler um texto bíblico que fala sobre a ira de Deus sobre a cidade de Nínive, uma comparação, para que nós possamos, nesses dias, observar e atender a voz de Deus. A ira de Deus está sobre a humanidade. E nós precisamos, todos nós, os que me ouvem e aqueles que nos assistem, precisamos nos tornarmos amigos de Deus e não inimigos de Deus. Porque o texto bíblico aqui faz alusão à cidade de Nínive, mas estende-se para nós. Estende-se de uma maneira tremenda. Hoje, o texto bíblico diz assim: Deus é um Deus zeloso, é um Deus vingador. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus zela por você. Se você está com essa oportunidade com vida, nos ouvindo a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é porque Deus é zeloso para com a sua alma. Deus é zeloso para com a sua vida. Mas no transcorrer da leitura do texto bíblico, nós observamos que Deus, ele começa ali, Naum começa a ser usado por Deus, e começa a mostrar o tamanho, poder e autoridade de Deus. Deus é zeloso, mas Deus é vingador. Deus é zeloso, mas Deus é compassivo.
Deus é zeloso, mas é Deus de amor. E diz o texto bíblico aqui que os inimigos de Deus sofrerão a ira de Deus. Os inimigos de Deus sofrerão todas as consequências do juízo de Deus. Naum, usado por Deus, está profetizando para Nínive, mas a palavra é viva e eficaz e é para a humanidade toda, não para um povo só. E esse texto bíblico aqui nos faz refletir como Deus é maravilhoso, zeloso e Ele cuida das nossas vidas. E Ele faz aqui uma alusão ao homem que é inimigo de Deus, ao homem que é resistente a Deus, ao homem que desrespeita a Deus, ao homem que é ateu, ao homem que não quer saber de Deus. Diz o texto bíblico que o juízo de Deus virá sobre os desobedientes. A ira de Deus vem sobre todos eles. E se você quiser escapar desse juízo de Deus, se você quiser escapar dessa tremenda ira de Deus sobre os filhos da desobediência, só existe um caminho: é se tornar amigo de Deus através de Cristo Jesus. O texto bíblico aqui é maravilhoso, porque o profeta Naum, ele começa dizendo que nada resiste ao juízo de Deus. As nuvens, que você olha para o céu, que eu olho para o céu, nosso Deus é tão grande, nosso Deus vingador, nosso Deus santo, que as nuvens são a poeira dos seus pés. As montanhas, quando você vai na Chapada Diamantina, quando você vai no Monte Everest, uma das maiores montanhas do mundo, diz a Bíblia que todas se derreterão diante da grandeza e do juízo de Deus. E você que resiste a Deus? E você que desacredita em Deus? E você que não valoriza o dom da vida que Deus te deu, que Deus te permitiu você ouvir, você ver, você acordar, você dormir, levantar, como disse o salmista: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Gratidão a Deus. Diz o texto bíblico no capítulo 1, no versículo de número 7, que Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para mim. Deus é um Deus de juízo. Deus é um Deus zeloso, mas é um Deus de promessas. Versículo 7, ele diz assim, eu vou ler: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Olha que coisa tremenda. Você pode se livrar, porque Deus é bom. Deus pode te livrar dessa destruição em massa, porque Deus é bom. Deus pode salvar você, porque Deus é bom. Ele é uma fortaleza para aqueles que neles confiam. Quem não confia em Deus, haverá juízo. Quem não confia em Deus, haverá a justiça de Deus, a ira de Deus sobre ele. Mas aqueles que confiam no Senhor, eu vou até fechar a Bíblia. A Bíblia diz que haverá para eles, olha que coisa maravilhosa, um refúgio, uma fortaleza de Deus, para te proteger, para te guardar e para te abençoar. Deus tem essas promessas para você. E hoje a palavra de Deus para você é essa, para você refletir. São algumas perguntas que a nossa alma questiona, mas só Deus tem a resposta. Quem somos nós para resistir ao Criador? Quem somos nós, seres humanos, se as montanhas se derretem, se o mar, que é gigante, seca-se com a palavra da boca de Deus, se as nuvens, que nós não temos o controle delas, a Bíblia diz que é a poeira dos pés de Deus, Deus pisa nas nuvens. Ele quer ser o seu refúgio. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus longânimo. E Ele oferece o Filho dele para te salvar e para te libertar. E para te abençoar e te livrar da ira dele. E eu quero que você reflita hoje. Você não pode fazer nada, absolutamente nada, para se salvar. Somente Deus pode fazer isso por você. Se você quiser. Você com as suas forças, você não consegue nada. Somente pelo Espírito de Deus que te inspira, que te capacita e que te dá forças. E eu quero que você reflita sobre isso. Você que está me ouvindo,
diante de Deus não é absolutamente nada para resistir a Ele. Você não pode medir forças com Deus. Eu não posso medir forças com Deus. Você precisa levantar as suas mãos. Você precisa levantar os seus olhos e você precisa dar graças a Deus pela vida que Ele te deu. E você precisa dar graças a Deus pela salvação que Ele te apresentou através do Filho dele. E o versículo 7 diz que Ele é um refúgio para a sua alma, refúgio para a sua vida. Ele é uma proteção para você. E eu quero orar por você para que você escape do juízo de Deus, escape da ira de Deus. E o nome do escape, o nome do livramento, o nome da salvação é Cristo Jesus, aquele que ama a sua alma. Deus te abençoe e eu quero orar por você. Deus maravilhoso, Deus tremendo e Deus soberano, que tem o controle da natureza e o controle de todas as vidas, a vida humana, a vida animal, tudo está nas suas mãos. Abençoe essa pessoa, Deus, que ouviu a sua voz. E no nome de Jesus, aqueles que são, ó Deus, entre aspas, inimigos do Senhor, que eles se tornem amigos de Cristo e que eles possam escapar do juízo e da ira do nosso Deus zeloso, nosso Deus de amor, que ama aqueles que nele confiam, como diz o versículo 7. E eu estou orando pela vida de todos os que confiam em Ti e aqueles que não confiam, para que eles possam confiar. Em nome de Jesus. Do outro lado, diga amém, diga graças a Deus, confie em Deus, num Deus zeloso, que zela da sua alma, que zela da sua vida. Um forte abraço, fica com Deus, paz.